a aula já. E compartilhar a tela. Tá dando para ver já? Já. Tá. Então, bora continuar. Alguém de vocês lembra o que a gente passou na última aula? A gente estava vendo as respostas. Isso, a gente viu as respostas da aula anterior, né? E a gente começou também a falar um pouco já do conteúdo, né? Do que era o ML, né? Do que era a parte de modelagem. Lembra que eu dei aqueles exemplos falando, por exemplo, se valia a pena construir a planta de uma garagem ou de um prédio? Qual que era o motivo da gente que já fez aqueles cálculos para ver quanto custaria um programa? Lembram? Sim. Então, a gente viu a parte de projeto, né? Então, olha, por que é importante fazer projeto? Qual que é a utilidade disso, né? A gente viu que é importante justamente para economizar dinheiro quando a gente quer construir algo que é grande, né? Algo que é grande, complexo e que a gente não pode se dar o luxo de errar, porque errar vai sair muito caro. Então, a gente viu isso. Então, a gente daí, então, viu que também a parte de UML, a parte de modelagem de programas de software, é bem parecido com a parte da modelagem entidade de relacionamento, da parte de banco de dados, que uma é meio que baseado na outra, né? Então, a parte de orientação a objeto, ela surge depois da parte de modelagem entidade de relacionamento, e ela utiliza muitas coisas em comum. Então, bastante coisa a gente vai ver que é igual, ou bem parecido, tá? Então, o primeiro modelo, o primeiro desenho que a gente vai ver, a gente chama de diagrama de casos de uso. Então, o que é um caso de uso? Imagina assim, pelas palavras, o que é um caso de uso? Olhando assim pela palavra em português, casos de uso. É algo que já... Pera aí. Eu chuto que é algo que já é prefeito. Já tá feito e pode ser modificado. Eu acho que é isso. Casos de uso vai ser formas de usar, né? Quais são as diferentes formas de usar o programa? Então, a gente literalmente vai ter um diagrama para tentar dizer quais são as formas que eu vou poder mexer nele. Então, olha, como eu posso mexer no problema? Quais são as formas que eu posso mexer no programa? Ou seja, quais são os casos de uso? Em que casos eu vou usar esse programa? Então, imagina assim, que nem casos de acidente. São exemplos de acontecimentos de acidente. Então, casos de uso são exemplos de acontecimento de uso. Então, a gente está falando de um programa de computador. A gente vai ver quais são os casos de uso, ou seja, quando a gente mexe no programa, quais são as ocasiões que eu vou usar o programa. Deu para entender? Entendeu? Sim. Então, esses diagramas, tá? Eles vão modelar as funcionalidades de um programa. Tá? O caso de uso, ele modela as funcionalidades, ou seja, o que o programa faz. Então, ele não está preocupado com como ele faz, e sim o que o programa faz. Lembra que a gente viu que os requisitos também eram isso, não era? O que era um requisito de um programa? Vocês, lá no primeiro bimestre, o conteúdo que a gente viu era a parte de requisitos de software. O que eram os requisitos de software? É algo para fazer um objetivo específico. É uma explicação do que o nosso programa vai ter que fazer, né? Qual que é o objetivo? O que o nosso programa vai fazer? Tá? Então, o que o nosso programa faz é o requisito.
E esse diagrama de casos de uso é justamente isso, é uma forma de criar um desenho para representar os requisitos do nosso programa. Então, é o que o programa faz. Lembra que são as explicações do cliente sobre o que ele espera que o programa faça, né? Então, isso daqui vai ser o requisito. E o diagrama de casos de uso, ele modela os requisitos, ou seja, um desenho sobre os requisitos. Então, quais que são as vantagens da gente usar esse tipo de diagrama? Tem fácil compreensão, é bem simples de entender esse desenho. Vai mostrar o comportamento do sistema, né? Tipo uma planta do programa. Então, a gente vai poder imaginar como o programa funciona como um todo. Vai facilitar a compreensão do cliente, justamente porque a gente depois... Lembra qual que era o processo para fazer o levantamento de requisitos? O que a gente fazia quando a gente queria levantar os requisitos de um programa? Não lembram? Alô? Não lembro. O requisito, lembra que a gente obtém conversando com o cliente, né? Conversando com a pessoa que contrata a gente e pedindo explicações de como funciona a área que a gente está trabalhando. Por exemplo, se a gente for criar um programa para um mercado, quem vai explicar para nós como o mercado funciona vai ser quem trabalha lá. Então, nós, como programadores, vamos ter que ouvir essas pessoas e anotar a explicação deles. E essa anotação da explicação deles de como o mercado funciona é a explicação dos nossos requisitos do sistema. É como a gente vai usar, então, as exigências desses clientes para criar um programa de computador. A ideia, então, do caso de uso, do diagrama, é depois que a gente fez esse processo, a gente vai criar esse desenho, que é tipo a planta já do programa, para voltar e conversar com esse cliente e confirmar. É isso mesmo que tu quer? Tipo, tá do jeito que tu espera que fique? E daí a gente vai usar esse desenho como uma forma de comunicar com o cliente. Uma forma mais simples do cliente entender como vai funcionar esse sistema. Tá? Então, o que isso vai ajudar para nós? Isso vai auxiliar na identificação das falhas de especificação. Ou seja, imagina assim, como é que a gente vai ter lá no sistema, né? Vocês tiveram essa conversa com o cliente, anotaram o que ele falou. Daí vocês vão fazer esse desenho e vão levar esse desenho para ele para confirmar. O que pode acontecer? O cliente pode entender que certas coisas não estão do jeito que ele queria. E ele vai dizer, não é desse jeito isso daqui. E como não é desse jeito, vai ter que corrigir. Então, a ideia é a gente justamente entender o que está errado antes de começar a programação. Por quê? É muito mais barato eu modificar algo que ainda não foi construído, né? Porque depois que já tem pessoas trabalhando nisso há 2, 3 meses de programação, é bem difícil fazer uma modificação. Então, a gente tenta usar isso daqui como uma ferramenta para identificar as falhas nossas logo no início. Tá? Para mais alguém? Deu para entender, pessoal? É igual aquele exemplo da planta que tu falou, né? Isso, exatamente, é que nem uma planta. É a mesma ideia. É justamente uma planta do programa. E esse programa até pode ser apresentado em conjunto com um protótipo inicial para o cliente, né? Então, o que vocês imaginam que é um protótipo? O que é um protótipo, a palavra no português? É algo que ainda está em andamento, um projeto que ainda está em andamento.
Consegue imaginar como é que é um protótipo de um programa? Não sei muito bem como pensar um protótipo de um Vamos pegar então, mostrar aqui, ó. Protótipo de software, né? Então, o que que a gente vai ter? Isso daqui é um exemplo. Aqui, ó. Eu abri a imagem na nova guia. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Isso daqui é um protótipo de software. Um desenho, literalmente, de como vai ser a tela. Não precisa funcionar, pode ser no caderno, no papel mesmo. É só dizer, olha, tem o meu sistema, daí vai ter um quadradinho que vai ter um usuário, login e senha, né? Daí eu vou clicar aqui em entrar. Então a gente vai fazer esses desenhos e tu pode usar desenho mesmo de como o programa vai ficar para mostrar para o cliente. Isso daqui é um protótipo de software. Então, é literalmente um desenho de como tu imagina que vão ficar as telas do programa. Sem antes sequer começar a programar, né? Tipo, a gente cria simplesmente uma foto, né? Uma aparência dele. Deu para entender? Sim. Se vocês iam criar um programa, vocês conseguiriam imaginar um protótipo, como fazer esse protótipo? Talvez, a entrada, sim. Sim, eu ia dizer, tipo, é simples, vocês não precisam entender nada de programação para imaginar como seria a tela. Só a criatividade, né? Tipo, é só criatividade. Então, a gente vai dizer, vai ser assim, a tela vai ter isso, isso e isso. Claro que a gente vai tentar colocar as coisas que não é aparência, por exemplo. É bem provável que a aparência não vai ficar aqui em branco, tudo feioso, né? Vai ter cores, os botões vão ter efeito, vai ter várias coisinhas para deixar bonito. Só que o cliente ele não precisa saber disso agora, né? Ele não precisa saber a aparência final. Ele só precisa saber qual a aparência genérica, né? O que vai ter na tela, né? Quais são? Vai ter uma tela que vai pedir um usuário, uma senha e um botão para entrar. Ele precisa saber isso. Ele não precisa ver os detalhes, a aparência, se é bonito ou não, né? Ele só precisa ter uma imagem que representa como é que esse programa vai ficar, o que vai ter nele. Por exemplo, imagina assim um programa para fazer uma venda. Vai imaginar, então para fazer uma venda, eu vou botar aqui uma tela, que aqui vai ser uma tabelinha dos produtos. Então, depois que eu tenho a tabelinha dos produtos, eu vou poder olhar, então, linha por linha, qual é o produto, qual foi a quantidade vendida, qual que é o valor unitário, então, o valor total para cada produto. Embaixo eu vou ver o valor da soma, né? Então, a gente vai poder ver nessa imagem uma ideia de como esse programa vai funcionar, mesmo que não tenha esse programa pronto. Então, qual que vai ser a aparência do nosso diagrama de caso de uso, tá? Nosso diagrama de caso de uso, ele vai ter essa aparência aqui. Então, vai ser um quadrado, esse quadrado grande representa o nosso programa, tá? Esse quadrado representa o nosso programa. Os círculos que estão dentro desse quadrado representam as coisas que o nosso programa faz. E as pessoas que estão fora são as pessoas que usam o nosso programa. Deu para entender? Sim. Então, é bem simples. Por exemplo, aqui, isso daqui é de uma clínica, de um hospital. Então, o que o paciente pode fazer? O paciente pode cancelar uma consulta. A secretária também pode cancelar uma consulta. O paciente pode marcar uma consulta, a secretária também. Então, são coisas, cancelar consulta e marcar consulta
são tarefas que são feitas tanto por um paciente quanto por uma secretária. Então, eu posso procurar um registro do paciente, né? Então, procurar o registro do paciente é uma função que o meu sistema faz. Eu posso pedir um remédio. Então, quando eu peço um remédio, quando um paciente pede um remédio, quem vai avaliar isso é um doutor. Ou seja, para pedir remédio, eu vou ter interação tanto de um paciente quanto de um médico. Então, por quê? O paciente não pode pedir remédio do nada, né? Quem vai aprovar o remédio ou não é o médico. Então, o médico vai interagir com o pedido de remédio. O paciente pode pagar a conta da consulta, né? Então, quando ele vai pagar a conta da consulta, ele vai falar com a balconista do consultório. Quando ele vai pagar a conta, ele pode adiar o pagamento e pode também tentar pagar com o plano de saúde. Então, isso daqui é uma explicação genérica das coisas que o nosso programa vai precisar fazer. E quais são as pessoas que vão mexer em cada uma dessas coisas. Vocês podem perceber que tem coisas que nem todo mundo vai ter autorização para fazer. O médico vai fazer a parte de pedir remédio aqui com o paciente. A secretária e o balconista não vão ver essa parte aqui da autorização de remédio. O médico vai. Então a gente vai ver o que o nosso programa vai fazer e quem vão ser as pessoas que vão fazer determinadas coisas. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, quais que são os elementos que a gente vai ter no nosso diagrama de casos de uso? 3 elementos apenas, tá? É bem simples. Os casos de uso, que são as nossas bolinhas, né, as elipses, que são as nossas funcionalidades, ou seja, as coisas que o nosso programa vai fazer. Os atores, que são o símbolo da pessoinha, que é basicamente quem vai fazer, né? A pessoa que vai fazer tal coisa. E o relacionamento entre esses elementos, ou seja, os riscos que conectam os dois. Então, o relacionamento aqui são um risco que conecta os dois. Então, literalmente, a gente vai ter bolinhas e pessoinhas e riscos conectando, que nem aqui. Vai ter as bolinhas, as pessoas e os riscos que conectam elas. Apenas isso. Ele é um diagrama bem simples, justamente porque é o que nós vamos usar para conversar com o nosso cliente. É isso daqui que a gente vai mostrar para ele. Então, é isso mais ou menos que o programa vai fazer, daí tu vai explicar o desenho. Então, qual que é a utilidade desse diagrama, né? Modelar as funcionalidades do software, né? Ou seja, o que o software faz. A gente não está preocupado com o como isso vai ser feito, né? A gente só quer saber o que vai ser feito por enquanto. Então, apenas cada círculo vai ser uma coisa que é possível fazer. E a gente vai modelar os elementos externos que interagem com o software, ou seja, as pessoas, né? Ou seja, tudo que é fora do nosso programa, tudo que é algo que nós não vamos programar, por exemplo, a gente não vai programar um médico. O médico é uma pessoa que vai usar o programa. Ele é um agente externo. Ele vai ser um ator. Tudo que é alguém de fora que interage com o nosso programa é um ator. Então, a gente vai ter esses 2 elementos aqui. Então, o caso de uso vai ser sempre uma funcionalidade do software, ou seja, algo que o software faz. Sempre vai ser atômica e completa. O que é algo atômico? Mudar algo totalmente. Oi? Mudar algo totalmente. Atômico quer dizer que não pode ser dividido, né? Atômico é algo completo, algo que não dá para dividir. Então, toda funcionalidade ela tem que ser atômica, ou seja, é algo que não pode ser dividido em mais partes, né? A ideia é que tem que ser, ó, isso que vai ser feito aí, uma coisa que é feita. E ela tem que ser externamente perceptível, ou seja, uma pessoa que está mexendo no programa tem que perceber a existência disso. Não pode ser algo que é um funcionamento interno.
Então, por exemplo, se dentro do teu programa, sei lá, tu faz uma conversão de dólar para real para fazer uma compra de um produto no estrangeiro. Isso é feito apenas internamente, o cliente não vai ver isso acontecendo, então não é um caso de uso, porque não é externamente perceptível. Então a gente tem que ter algo que a pessoa que está usando perceba e possa interagir, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Cada uma das opções do menu de um caixa eletrônico de banco. Então, vocês já usaram um caixa eletrônico de banco? Já. Já, Não. né? Não? Mas já viu como é que um funciona? Sim. Sim. Ah, então vou botar aqui até uma imagem. Então aqui, ó. Aqui. Vou botar até aqui do Banco do Brasil. Isso daqui era o menu do programa do Banco do Brasil. Então, aqui, ó, lá no caixa eletrônico, a gente ia ver essas opções aqui. Impressão de cheques, investimentos, saldo, extrato e comprovante, empréstimo, financiamento, cartões, pagamentos e transferências, outras opções e cancela. Vamos pegar aqui um exemplo mais moderno, né? Que é a parte, então, do hoje em dia, né? Do como é que está funcionando. Então, a gente pode ver aqui. Então, a gente pode ver aqui, ó, depósito, saque, tudo isso daqui, essas opções que estão aqui, são casos de uso. Ou seja, é uma forma que a pessoa vai interagir com esse programa. E ele envolve uma coisa inteira. Por exemplo, o cliente pode fazer um depósito. Então, fazer um depósito é um caso de uso que está disponível para o nosso ator cliente. O cliente pode fazer um saque. O cliente pode verificar os seus impostos de IPVA e de PVAT e coisas do DECRAN. O cliente pode gerenciar o pagamento do seu cartão de crédito. O cliente pode fazer a consulta da situação de um envelope. O cliente pode ver a segunda via de um comprovante de entrega de envelopes. O cliente pode ver imprimir uma segunda via de boleto de veículo, de consignação, de consórcio de veículo, né? Então, isso daqui, essas opções que estão nessa tela, são casos de uso. É justamente bem claro aqui para nós, porque são ações que o usuário pode fazer e cada uma envolve uma atividade inteira que vai ser feita pelo cliente, que ele pode interagir e ele pode enxergar, perceber. E é uma funcionalidade que o nosso programa vai ter que oferecer. Deu para entender? Sim. Outro exemplo que eu tenho, por exemplo, olhando para cá, a nossa tela aqui do Google Meet. Então, por exemplo, eu vou ter essa tela aqui, né? Então, eu como vou ter, quais são os meus casos de uso que eu posso ter aqui? Eu posso olhar aqui para esse menu. Normalmente os menus de um programa são os casos de uso dele. Então, eu posso usar uma lousa interativa, eu posso gravar uma reunião, eu posso alterar o layout, eu posso colocar em tela cheia, eu posso alterar o plano de fundo, eu posso convidar pessoas para essa chamada, eu posso criar uma apresentação da minha tela, eu posso levantar a mão para falar, eu posso ativar e desativar meu microfone, eu posso ativar e desativar minha câmera de vídeo. Então, todas essas coisas que tem menus e botões que meu programa faz, são casos de uso. São formas de interagir com o programa, que uma pessoa vai usar. Então, as ações que a gente vai poder disponibilizar no nosso programa, são os nossos casos de uso. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui, como a gente sempre vai representar casos de uso com esses círculos aqui. Então, sempre vai ser uma elipse, né, um círculo,
com um texto dentro. Ah, o cliente pode fazer emissão do extrato da conta corrente. O cliente pode fazer uma aplicação em poupança. O cliente pode abrir uma conta. Isso são exemplos de funcionalidades. A gente vai criar esses círculos, então, para colocar essas funcionalidades. Então, esses casos de uso podem ser documentados, ou seja, detalhados. A gente pode adicionar detalhes, né? Fornecendo instruções em linhas gerais de como será o seu funcionamento. Ou seja, a gente pode criar essa imagem, né? E botar anotações do lado, escrever do lado algumas coisas específicas, né? Por exemplo, quais as atividades que vão ser executadas, qual o evento que vai forçar a inicialização, ou seja, precisa que algo aconteça antes para esse evento acontecer? Quais vão ser os atores que vão utilizar? Quais vão ser as restrições que a gente pode aplicar? Entre outras, ou seja, várias situações a gente pode anotar do lado, escrever do lado alguns detalhes sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Aqui, por exemplo, ele botou em uma tabelinha o funcionamento de diagrama do caso de uso de abrir uma conta. Tá? Ele está falando aqui, ó, caso de uso geral, tem o ator principal é o cliente, tem um ator secundário que é o funcionário. Para abrir uma conta, então, o principal vai ser o cliente. Aí alguém falou alguma coisa? Ah, o João. Tá? Então, o ator secundário, o que vai acontecer nesse caso do uso? Ah, esse caso do uso vai descrever as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente. Ou seja, um resumo do que vai acontecer nele. Tem pré-condições, ou seja, algo que tem que ter acontecido antes para eu poder fazer isso? Ah, sim, o pedido de abertura precisa ter sido previamente aprovado. Ou seja, já tem que ter uma aprovação de um funcionário para abrir uma conta. Tem uma pós-condição, algo que acontece depois de eu abrir a conta? Sim, é necessário realizar um depósito inicial. Ou seja, ele dá detalhes sobre o que acontece antes e o que acontece depois desse nosso caso de uso. E aqui ele dá uma ideia de um fluxo principal e um fluxo secundário, né? O fluxo principal significa o que vai acontecer se tudo der certo. Ou seja, se um cliente conseguir abrir uma conta, tá? Então, a primeira coisa, o cliente, o ator, né, o cliente, vai solicitar a abertura da conta. O sistema, então, vai consultar o cliente por CPF ou CNPJ, o usuário, o cliente vai digitar a senha, daí o sistema vai abrir a conta, daí o cliente vai fornecer o valor de ser depositado, o sistema vai registrar e vai emitir um cartão de crédito. Isso se tudo der certo. Então, esse é o fluxo principal. Ou seja, o que vai acontecer se o procedimento de abrir uma conta corrente funcionar. Então, aqui a gente vai ter restrições e fluxos alternativos, né? Então, olha, quais são as restrições para isso? Para abrir uma conta corrente é preciso ser maior de idade. Ou seja, não posso deixar alguém que é menor de idade abrir uma conta corrente. Então, isso é uma restrição, algo que nosso programa não vai poder permitir. O valor mínimo de depósito é de R$5. Quando ele criar uma conta, ele vai ter que colocar um dinheiro nessa conta. E o valor mínimo é R$5. Menos que R$5 eu não posso permitir. O cliente vai precisar fornecer algum comprovante de residência. Se o cliente não fornecer um comprovante de residência, não vai criar conta. Ou seja, isso daqui quer dizer que ele não vai permitir a criação da conta. Então, como fluxo alternativo, né? A gente vai ter isso daqui, que é a manutenção do cadastro de cliente. Isso daqui já vai ser outro caso de uso, justamente, olha, ele está dizendo, um fluxo alternativo vai fazer isso, vai para outro caso de uso. Então, ele vai, se for necessário, executar o caso de uso, manter cliente, para gravar ou atualizar o cadastro do cliente. Ou seja, isso significa o quê? Se o cliente não está cadastrado no sistema e ele está tentando criar uma conta, primeiro eu vou ter que encaminhar ele para o caso de uso, manter cliente, que é basicamente o caso de uso para fazer cadastro. Ele está falando, se eu tentar criar uma conta sem estar cadastrado, manda para a parte de fazer cadastro.
E aí a gente ainda tem um fluxo de exceção, que é o caso de erro, né? Se der um erro no sistema, o que vai acontecer? Então, por exemplo, o cliente é menor de idade. Se o cliente é menor de idade, ele não vai poder abrir uma conta. Então, o que meu programa vai fazer? Comunicar ao cliente que ele não possui idade mínima para possuir uma conta corrente. E depois vai recusar o pedido. Ou seja, ele vai chegar, ele vai explicar por que não funciona e não vai deixar abrir a conta. Ou seja, esse fluxo principal é se a criação da conta der certo, esse fluxo de exceção é se der errado. E esse daqui, alternativo, é se precisa fazer uma coisa antes ainda de fazer o que eu preciso fazer. Então, deu para entender como é que funciona esses detalhamentos? Sim. Mas, professor, e se a pessoa conseguir burlar o sistema e não notificar nada? Se eu burlar o sistema e não conseguir notificar nada, isso quer dizer que aconteceu um bug. Quer dizer que tu programou mal. E é bem provável que tu vai ser responsabilizado por isso. Imagina assim, um banco. O que tu acha que um banco... Imagina assim, se o Banco do Brasil contrata uma empresa para criar o programa dele. E aí depois descobrem que tem pessoas que estão burlando o programa porque o programa está com falhas. Quem tu acha que é responsabilizado por isso? O banco ou quem fez o programa? Quem fez o programa? Quem fez o programa. Mas o banco já não tem, tipo, uma empresa própria, tipo, para fazer essas coisas? Sim, mas ela vai contratar uma empresa para fazer. Por exemplo, já ouviram falar no Banco Sicredi? Não. Não, é um banco bem comum que tem lá no Rio Grande do Sul e na região sul. É que justamente eu posso dar um exemplo porque eu tenho amigos meus que trabalhavam para empresas que faziam o sistema do Sicredi. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, como é grande, ele vai ter uma equipe dentro dele para fazer esse programa do Banco do Brasil. Então, justamente, não vai se de fora do banco, até porque o Banco do Brasil é federal, né? Então, são funcionários públicos, são pessoas que vão entrar por concurso, né? Então, são pessoas que vão entrar concursadas lá dentro. Mas, por exemplo, um banco privado, tipo o Santander ou o Bradesco, normalmente, ele pode escolher. Ele vai contratar programadores e esses programadores vão fazer parte da própria empresa deles, ou eles vão contratar uma empresa de fora para criar esse programa. Deu para entender? Sim. Entendeu? Por exemplo, eu tenho amigos que trabalhavam no Sicredi, né, que ajudavam a criar o software para o banco. E eles falavam, né, por exemplo, se dava um bug no sistema, se dava um problema no sistema, né, eles tinham, dependendo da gravidade do problema, eles tinham 24 horas para corrigir o problema. Se eles não corrigissem em 24 horas o problema, a empresa deles era multada em R$50 mil. É algo, justamente, porque dependendo da gravidade do valor, né? Tipo, daí, por exemplo, tem várias empresas. Por exemplo, o Banco do Brasil vai ter como programadores o pessoal do SERPRO, né? Que é a parte que são os programadores concursados para trabalhar para os órgãos federais. Então, por exemplo, daí é diferente, né? Mas normalmente as empresas vão contratar alguém para criar esses programas. Então, a mesma coisa aqui. Se vocês forem criar uma empresa e prestarem serviço para um mercado, imagina que daí depois, sei lá, a pessoa lá, o caixa, a pessoa que está trabalhando como caixa, coloca, sei lá, tipo, que uma caixa de leite, o preço dela é R$5,50, e a pessoa, então, na maldade, coloca que a caixa de leite é R$7 e desvia o dinheiro, esses 2 pila a mais. Se tu deixar no teu programa uma margem para ser feito isso, a responsabilidade vai ser de quem fez o programa, né? Tu fez um programa com pouca segurança.
justamente esse tipo de situação a gente tem que tentar pegar. A gente não pode justamente deixar. Imagina assim, as pessoas não se dão em conta que hoje em dia os programas de computador, eles lidam muito com a vida de pessoas. Por exemplo, se for num hospital, os hospitais, todos os sistemas de quem são os pacientes está sendo gerenciado por computador, a ordem que vai ser atendido, quais vão ser os medicamentos e quais vão ser as dosagens de medicamento que a pessoa vai tomar. Tudo isso vai ser gerenciado hoje em dia, colocado em programas. Se o programa não funciona, imagina se o programa não funciona e dá uma dosagem errada de um medicamento para um paciente. Pensa os programas que controlam uma indústria de energia elétrica, um terminal, sei lá, de tratamento, uma estação de tratamento de água, uma usina nuclear. Tudo isso a gente tem programas de computador que a gente usa hoje em dia para gerenciar. Um avião, né, por exemplo. Então, a gente tem programas que são utilizados bastante e eles envolvem um risco grande até para as pessoas. Por isso, especialmente dependendo de qual o projeto, tem que ter um cuidado muito grande. Né? Tipo, se vocês criarem um programa para uma empresa, né, por exemplo, olha, para uma empresa que envolve risco de vida, imagina vocês terem que criar um programa para controlar os freios de um carro automático. Então, é algo crítico, né? E se eu mesmo, tipo, criar um bug próprio, como posso dizer, se eu criar um erro no sistema e só eu poder mexer? Tu diz em que tu como usuário externo ou tu como programador? Programador. Eu mesmo causar o problema e depois eu resolver para ganhar tipo, mais dinheiro. Então, isso dali entraria na questão de ética e questão judicial, né? Então, por exemplo, se tu criar um problema e explorar esse problema, justamente, tua empresa vai ser processada e provavelmente tu vai ser demitido ou até preso, né? Tipo, o programa for legal, vai indo corretamente, tipo, lá no futuro, tipo, 1 ano, 2 anos, acontece o problema que eu criei, aí me chamam para resolver o problema, para perceber mais. Então, tem casos disso aqui, ó. Tem um exemplo, eu vou procurar aqui. Vamos lá. DBA bloqueia banco de dados. Tá, não sei se vou achar a história aqui. Mas tem, por exemplo, eu vi uma notícia até, não lembro, agora faz tempo, já uns anos, mas não vou achar aqui. Mas acho que não achei aqui. Que era justamente de um cara que ele era DBA, né, ou seja, administrador de banco de dados de uma empresa. E ele foi demitido, tá, dessa empresa. Daí o que ele fez quando ele foi demitido? Ele bloqueou todo o banco de dados da empresa. Ele botou senha em tudo. E ele literalmente bloqueou todo o banco de dados da empresa quando ele foi demitido. Então, todo o sistema da empresa parou de funcionar. Ele foi preso. Moral da história, o cara foi preso. Tipo, ele ficou puto por ter sido demitido, e ele quis ferrar com a empresa, mas isso dali, entende que, tipo, quando tu é programador, o programa não é tua propriedade, o programa é propriedade da empresa que tu trabalha. Oi. Então, quando tu age e estraga o programa dessa empresa de má fé, então tu vai literalmente ter que responder judicialmente por isso. É literalmente dano ao patrimônio. É como se tu tivesse sido demitido, entrado no lugar e quebrado as janelas, quebrado os computadores, é a mesma coisa. Conta como tu ter entrado no lugar e ter destruído o patrimônio deles. Sim.
Então, justamente, é algo que, assim, vocês não entram numa empresa como donos do programa. Vocês estão entrando para trabalhar nele, no programa. Mas vocês não têm... Os donos são a empresa. Eles estão pagando vocês para trabalharem lá, né? Então, mas os donos são eles. Então, justamente, se tu fizer um erro, tu tá... literalmente, tu tá destruindo o patrimônio deles. Tá? Então, qual que é a outra questão que a gente vai ter? A gente tem... Esses são os casos de uso. A gente também vai ter os nossos atores, tá? O ator representa uma entidade externa que interage com o nosso software. Ou seja, ator pode ser uma pessoa, pode ser um equipamento ou pode ser um outro software. Por mais que a gente crie o desenho aqui de pessoinhas, paciente, doutor, pode ser um outro programa também. Tá? A gente pode ter um desenho de uma pessoa aqui e o nome de um outro programa. Se o nosso programa trabalha com um programa externo que não fomos nós que criamos, ele vai trabalhar como um agente externo. Então, isso acontece bastante, de ter programas que se comunicam entre si. Um exemplo bem claro disso é imaginar, por exemplo, que um programa ele vai ter, sei lá, o cálculo de frete. O cálculo de frete de um programa de venda de correios. Um cálculo de frete de venda de correios, né? Isso não vai se calcular. Por exemplo, vocês vão comprar um produto na internet. Normalmente os sites não têm um lugar para calcular frete. Sim. Esse programa de calcular frete é dos correios, não é da empresa. Entende? Eles usam um programa do correio para calcular frete. Então, o que isso significa? Isso vai ter uma interação do programa da loja com o programa do correio que vai ser usado para calcular frete. Então, os atores não necessariamente vão ser pessoas, tá? Atores podem ser programas ou equipamentos também, tá? Literalmente, o que é a ideia de um ator? É uma entidade de fora do programa que vai interagir com o programa. Tá? O ator vai representar a interação com o elemento externo, ou seja, como o nosso programa interage com algo que está fora dele. E ele também vai fazer parte do sistema, né? Ele é um elemento interno no sentido de que a gente, quando pensa em um programa, a gente pensa justamente também quais vão ser as partes que vão interagir com ele. E ele vai modelar a interface com cada elemento externo. Ou seja, normalmente, o que a gente viu que era uma interface? Não sei se vocês lembram. Alguém lembra o que é uma interface? Não, pessoal? Alô? 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 E aí, lembra o que é uma interface? A interface é um elemento que faz uma ligação física ou lógica. Isso, é uma forma de conectar. Então, quando a gente fala que tem atores, né, e eles interagem com o sistema, eles vão interagir através de uma interface. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, nesse desenho, eu estou falando que um paciente pode marcar uma consulta. Então, o paciente é um ator externo que vai interagir com o caso de uso, que é marcar a consulta. Isso significa o quê?
que vai ter uma interface para isso acontecer. Ou seja, essa interface, nesse caso, é bem provável que vai ser uma tela, né? Uma tela onde ele vai ter uma opção para marcar consulta e ele vai preencher os dados que ele precisa preencher. Ou seja, esse risco aqui sinaliza que vai ter uma interface entre esse paciente e essa consulta. Ou seja, uma tela para que isso possa acontecer. A mesma coisa aqui. Marcar consulta também pode ser feito por uma secretária. Então, a secretária vai ter que ter uma tela que ela vai poder mexer para marcar essa consulta. Essa tela que ela vai mexer, lugar que ela vai usar para interagir, é a nossa interface. Então, o que a gente vai ter aqui? Basicamente, né, como isso se corresponde com o código, fonte, né? Então, um ator corresponde a uma classe com estereótipo específico, o ator. É justamente um tipo de classe lá na programação orientada a objeto para programar interfaces gráficas. Vocês estão vendo já a programação orientada a objeto, né? Sim. E vocês não estão vendo que tem as classes lá, né? Então, é bem provável que o ator vai ser uma classe que vai aparecer lá, que é justamente a classe para modelar a nossa interface, ou seja, como a gente vai se comunicar com a pessoa. Então, a tela do nosso programa vai ser uma classe que vai ser normalmente o nosso ator. Então, basicamente, a gente vai ter isso daqui, que a nossa entidade externa, nosso ator, vai interagir com o subsistema de interface, ou seja, as nossas telas, e essas telas vão interagir, então, com o nosso programa em si. Então, a gente vai ter um formato dessa daqui, a fronteira do software. Então, outra observação que a gente vai ter aqui. Quantos atores eu posso ter num diagrama? Quantos atores eu posso ter num programa de computador? Isso é uma pergunta ou... É uma pergunta, ué. Ah, tá. Quantas pessoas podem interagir com o programa? Várias, mas sim, pode depender, né? Se o programa for restrito só para pessoas que trabalham com aquilo. Isso, mas mesmo assim, todos os softwares vão ter que interagir com o meio externo, ou seja, sempre vai ter pelo menos um ator. Não existe programa que não vai ter um ator. Ou seja, uma pessoa sempre vai mexer nesse programa. Porque se esse programa não for mexido por nada, ele não precisa existir, né? Então, justamente, todos os programas têm que ter um ator externo, uma pessoa que vai usar esse programa. Mas os programas podem ter mais de um ator, tá? Então, um programa ele vai ter interação com o meio externo e essa interação com o meio externo pode ocorrer de mais de uma forma. Quando a gente tem mais de uma forma de interagir com o programa, a gente vai ter mais de um ator. E essa demanda também, quando isso acontecer, a gente tem mais de um ator, isso vai demandar a implementação de mais de uma interface. Ou seja, se eu tenho mais de um ator, eu vou ter que ter mais de uma tela sobre como interagir com o nosso sistema. Deu para entender, pessoal? Deu. Então, quantos atores a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter aqui, importante destacar, a quantidade de formas de interação. Os atores é a quantidade de formas de interação. Então, um ator distinto é uma forma distinta de interação. Ou seja, é um jeito diferente de interagir com o sistema. Então, por exemplo, num mercado, tá? Num supermercado. Então, eu posso ter um ator modelando interface para a caixa, né? Ou seja, um atendente de caixa. A pessoa que está lá no caixa realizando, efetivando a venda. Isso é uma forma de interagir com o programa. Outra forma de interagir com o programa é a pessoa que está lançando o produto no estoque. Deixa eu ver, alguém pro?
Alguém entrou ou alguém voltou. Então, por exemplo, fazer uma venda, né, interagir fazendo uma venda e controlar o estoque são duas ações, são duas formas distintas de interação. Ou seja, elas podem ser feitas por diferentes atores, tá? Então, isso daqui pode ser que tenha dois atores, um para ser o caixa do mercado e outro ator para ser o cara que controla o estoque. Então, quem sabe vão ser justamente funções diferentes na empresa. Ou, por exemplo, imagina um software de farmácia. Então, tu vai ter a pessoa que é o balconista, que faz a venda dos produtos, e tu vai ter a pessoa que é farmacêutica, que é a pessoa que autoriza ou não entregar um medicamento. A forma que o farmacêutico mexe no programa não é a mesma que o balconista, porque ele exerce uma função diferente, né? Ou seja, são dois atores diferentes. Agora, o jogo da velha, por exemplo, criar um programa que é o jogo da velha. Então, tu vai ter dois programas que vão usar a mesma interface, né? Ou seja, tu vai ter duas pessoas diferentes usando a mesma tela para fazer a mesma coisa. Ou seja, é apenas um ator. Mesmo exemplo também um mercado. Mercado assim, tu vai ter, vamos supor que ali tu vai no Paraná, e o Paraná tem 4 balconistas. A forma que esses balconistas interagem com o programa é diferente? Entre si? Não, é a mesma, né? Eles estão todos usando a mesma tela. Não estão? Estão. Então, todos usando a mesma tela, estão todos fazendo a mesma coisa. Ou seja, mesmo que o mercado tenha 4 balconistas, balconista vai ser um único ator. Deu para entender? Deu. É só a função da pessoa que está mexendo no programa. Então, a gente tem também correspondências, né, entre essas entidades e os atores. Então, quais que são as correspondências, né? A gente pode ter uma correspondência de um ator para uma entidade externa, ou seja, né, um editor de texto para o usuário único, ou seja, um programa, né, por exemplo, o PowerPoint aqui, que eu estou usando para ver essa apresentação. Quantos atores envolve o PowerPoint, o programa do PowerPoint? Um. Só a pessoa que está mexendo, né? Ou seja, tem programas que são feitos para uma pessoa só mexer. Então, o PowerPoint é um exemplo de um programa que só tem um ator. Então, a gente tem um ator para uma entidade externa. Ok. A gente tem um ator para várias entidades externas, ou seja, por exemplo, um jogo, né? Um jogo da velha, que é um jogo multiplayer. Imagina o Free Fire, né? Quantas pessoas jogam Free Fire ao mesmo tempo? Numa partida. Não, mais 50. Numa partida. 50. Numa única. 50? Não sei. Sim, no Battle Royale são 50. Tá, então vamos supor assim. Esses 50 pessoas estão exercendo funções diferentes no programa? Sim. Tem como esse jogo aí do Star Free Fire, sei lá. Tem como jogar, tipo, no celular e PC ao mesmo tempo? Tipo, uma pessoa tá jogando no celular e a outra tá jogando no PC. Tem como elas jogarem junto? Tem, a gente chama isso de crossplay. Existe sim. Tem jogos de PlayStation, de Xbox, que já tem compatibilidade com o computador. Pois só que é tipo Battlefield. Eu jogo Battlefield 5 e sempre tem, né? Computador e Xbox, sempre aparece essas coisas. Só que justamente, normalmente, o pessoal não gosta muito de fazer porque acha injusto, né? Porque é diferente tu jogar no mouse e teclado do que jogar no controle ou no celular. Então, por exemplo, eles não... É que nem... Por que não gostam de deixar emulador para jogar Free Fire? Porque é competição injusta, né? Uma pessoa tá mirando com o mouse e a outra com a tela do celular. Então, normalmente, por mais que dê para fazer, o pessoal tenta evitar fazer. Porque quem vai usar no mouse e teclado vai ter mais vantagem.
Vai ser Se mais torna rápido. muito mais fácil jogar no computador do que no celular, né, professor? É muito mais fácil. Então, só que aqui, o que vocês falaram, só que não é. Imagina assim, no Free Fire tem 50 pessoas jogando, mas elas representam um único ator. O ator é o jogador. Entendeu? O jogador pode jogar uma partida de Free Fire. Não importa se são 50 pessoas. O papel que ele está cumprindo é o mesmo, é o papel de jogador. Deu para entender? Sim, deu. Deu. A ideia de ser ator é justamente a ideia de interpretar um papel. Então, por exemplo, um jogador é o papel que algumas pessoas vão interpretar no jogo. O papel de balconista. Então, vai ter ator que interpreta o papel de balconista. Então, quantos atores, quantas pessoas interpretam esse papel, eu não sei. Mas é importante saber, existe o papel de balconista que vai ser preenchido. E a mesma coisa, no Free Fire existe o papel de jogador que vai ser preenchido. Então, mesmo que tenha múltiplos usuários, múltiplas pessoas, é um único ator. Que o ator, nesse caso do Free Fire, é o jogador. Então, operador de caixa em supermercado, né? Então, também a gente só tem um papel, né? Que é operador de caixa. Vão ser várias pessoas, mas o papel é um só. E a gente também pode ter vários atores para uma entidade externa, né? Então, a mesma pessoa que vai atuar como operador de caixa e no controle de estoque. Isso vai ser casos específicos. Imagina assim, o caso da farmácia, tá? Vou pegar aqui. Esse desenho aqui. Vamos supor que isso aqui seja de uma farmácia. Então, tu tem a secretária, o farmacêutico e o balconista. Mas vamos supor que o farmacêutico ele é o dono da farmácia. E, às vezes, ele também trabalha como balconista. Então, por quê? Porque ele está lá. E ele trabalha também, faz as duas funções. Então, é a mesma pessoa. É uma pessoa só. Só que é importante a gente ter a distinção que a mesma pessoa ela está atuando em dois papéis diferentes. Então, para o nosso sistema, não importa. Porque quando ele está fazendo o trabalho de balconista, ele vai ter que ver uma tela do sistema. Quando ele está fazendo o trabalho de farmacêutico, ele vai ver outra tela do sistema. Ou seja, mesmo que seja a mesma pessoa, ele vai estar atuando em dois papéis. Ou seja, ele vai contar como sendo dois atores. Deu para entender? Sim. Então, como é que vai funcionar essa associação, tá? A associação aqui é mais simples de ator e caso de uso do que lá no diagrama entidade de relacionamento. Então, o relacionamento entre um ator e um caso de uso é só fazer uma linha, só conectar as duas. Não tem mistério. Então, tu só vai traçar um risco do ator para o caso de uso. Então, o diagrama de casos de uso não deve apresentar nem ator isolado e nem caso de uso isolado. Ou seja, todos os casos de uso têm que estar conectados a atores e todos os atores têm que estar conectados a casos de uso. Não pode ter nada solto. Tá? Então, um ator sempre está associado a pelo menos um caso de uso. E um caso de uso, mesmo que indiretamente, sempre estará associado a pelo menos um ator. Então, o que pode ser? Então, por exemplo, aqui, ó, representação. Um jogador pode iniciar uma partida ou fazer um lance. Isso no jogo da velha, né? Então, o jogador ele tem caso de uso. Iniciar partida. É uma funcionalidade, é algo que ele pode fazer, né? Então, é quando a partida não está iniciada, ele pode iniciar uma partida. Depois que a partida iniciou, ele pode fazer uma jogada, fazer um lance. Ou seja, o jogador pode fazer esses dois casos de uso aqui. O jogador pode iniciar uma partida ou fazer um lance. Então, a conexão é só um risco simples, não tem mais nada. Tá? Um ator pode ser associado a um caso de uso, né? Mas também a gente pode ter mais de um ator associado a um caso de uso.
esse caso aqui, eu estou dizendo que iniciar a partida vai ter apenas interação com o jogador. Fazer o lance é apenas interação com o jogador. Então é uma única interface, uma única tela que vai precisar para cada um desses. Ou seja, eu vou ter que ter uma tela para iniciar a partida, eu vou ter que ter uma tela para fazer uma jogada. Esse risco aqui normalmente representa que vai ter uma tela para fazer isso daqui. Deu para entender? Sim. Só que quando a gente vai ter mais de um ator associado a um caso de uso, a gente pode ter uma atuação conjunta ou uma atuação alternativa. Tá? Então, são 2 casos que podem acontecer. Vamos ver aqui. Isso daqui é um exemplo de atuação conjunta. Então, um cliente pode fazer uma efetuação de transação. Tá? O que é uma transação? Uma venda, uma compra, né? Então, o cliente pode fazer a efetuação de uma transação. Então, ele está dizendo que tem um cliente e um funcionário. Então, efetuar a transação está ligado nos 2. Isso pode significar o quê? Que eles estão fazendo isso juntos e que isso precisa da participação dos 2, ou que cada um deles pode fazer isso separado. Não tem distinção. Então, por exemplo, aqui nesse caso de uso, a gente também tem cadastrar cliente, né? Apenas um funcionário pode fazer o cadastro de um cliente. Então, aqui o que eu tenho aqui? Tenho 3 funcionalidades. Cadastrar cliente, que é feito pelo meu funcionário apenas. O cliente não pode se cadastrar sozinho nesse meu programa. Só quem cadastra o cliente é o funcionário. Eu tenho efetuar a transação, que é fazer uma venda, que demanda atuação conjunta de cliente e funcionário, ou seja, que essas 2 pessoas vão ter que trabalhar juntas, tá? Ou seja, por exemplo, vai estar o cliente lá na frente do caixa, vai trazer os produtos, e o funcionário vai passar esses produtos pelo caixa para calcular a venda. Ou seja, efetuar a transação depende do cliente fazer alguma coisa e do funcionário fazer alguma coisa, mesmo sendo no mesmo caso de uso. Ou seja, nesse caso de uso, o cliente faz alguma coisa e o funcionário vai fazer outra. Tranquilo? Tranquilo. Também tem outra situação ainda. Por exemplo, esse daqui. Verificar a situação da conta do cliente. Ou seja, simplesmente ver se o cliente está devendo ou não. Vamos supor que nossa farmácia ofereça no site uma forma para eu verificar se o cliente está devendo dinheiro. Então, isso daqui, o cliente pode verificar se ele está devendo dinheiro e o funcionário pode ver se um determinado cliente está devendo dinheiro. Ou seja, isso daqui não é conjunto, só quer dizer alternativo, né? Que a gente tem aqui, ó, é uma atuação alternativa, um ou outro. O cliente pode fazer isso e o funcionário pode fazer isso também. Não necessariamente trabalhando junto, um com o outro. Qual que é a distinção aqui? Não tem, na imagem, não dá para a gente perceber. Qual que é a diferença dos 2? Se nesse daqui eles estão trabalhando junto e se nesse daqui eles estão trabalhando junto ou não. Não tem como ver só pelo desenho. Então, teria que ter uma explicação adicional em texto explicando isso, tá? Então, justamente também a gente tem 2 formas de participação de um ator. Um ator pode ter uma participação ativa ou uma participação passiva, tá? O que é uma participação ativa? Quando ele mexe nas coisas, quando ele faz as coisas. Por exemplo, um jogador indica a posição desejada em um jogo da velha. Ou seja, ele vai lá e faz alguma coisa. Mas também pode ter uma participação passiva, que é, por exemplo, uma tela que informa os horários de voo num aeroporto. Ou seja, eu mostrar uma informação, eu mostrar uma tela para o usuário, mesmo que ele não possa fazer nada nessa tela, é uma participação. Oi.
Que foi? Pode falar. Essa aula de banco de dados é. Não, é de análise de sistema. Essa aula de banco de dados de outra disciplina. De análise de sistema é a aula. Ah, tá. De banco de dados foi hoje de A manhã. aula de banco de dados foi de Isso, foi de manhã. manhã, foi. A gente tem Ah, participação. tá bom então. Pensava que era banco de dados. Não, não é não. Isso aqui é análise de sistema. Então a gente vai ter a participação ativa e passiva, né? Então são duas formas de interagir com o sistema. Por exemplo, um usuário aqui, ó, que abriu um filme, tá vendo um filme. Não deu Ele pra... tá simples, ou sei lá, tipo, tá sendo exibido um filme para ele. Porque não deu pra participar até te dar a oitava pôde. Oi? Não entendi. Tá? Então a gente vai ter 3 tipos de relacionamentos aqui. Só que agora eu não vou entrar nesses relacionamentos, vou deixar para a próxima aula, tá? Porque já vai terminar a nossa aula, então vamos deixar agora o final para tirar dúvidas e fazer discussões, tá? Então aqui, deu para entender mais ou menos como é que funcionam esses diagramas? Sim, deu para entender. O que vocês vão ter que fazer? Até vai ter os exercícios, vai ser bem parecido com o banco de dados. Vocês vão ter um texto, que vão ser os requisitos, e vocês vão ter que converter os textos nesses desenhos de diagrama de casos de uso. Então, justamente, vocês vão ter a imagem, justamente, olha, a conversa com um cliente, a conversa com uma pessoa, Tá bom então. e essa conversa vai levar uma descrição de requisitos, e isso vai ter que gerar um desenho. Que foi? Sim, Pode professor. falar. Oi? Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Não, tipo, as dúvidas que eu tinha, você já respondeu, né? Então, nenhuma até agora. Não, professor, eu já entendi. Ah, beleza. Então, acho que por hoje a gente encerra, né? Porque daí a gente continua na aula que vem falando dos tipos de extensão, inclusão e generalização, que é a parte final, então, dos nossos diagramas. Depois que a gente vê isso, a gente já pode partir direto para os nossos desenhos. E daí já pode ir fazer direto os exercícios. Vai ficar bem tranquilo. Nossa próxima aula vai ser quando? Deixa eu ver. Amanhã, né? Amanhã de manhã. Então, é bem provável que amanhã de manhã eu vou conseguir passar o resto do conteúdo que a gente tem. E depois disso, semana que vem já, daí já vamos deixar só para resolver exercício e tirar dúvida. Daí, justamente, né? Eu posso fazer, tipo, olha, ficar disponível Tá no bom, WhatsApp, então. tirar dúvida. E também, se for o caso, se estão com bastante dúvidas, a gente pode fazer uma aula pelo Meet para tirar dúvidas de vocês dos exercícios. Também dá. Mas amanhã, então, eu acho que já consigo terminar Bom, então. a parte desse conteúdo daí. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá, então, podemos encerrar aqui nossa aula. Vou parar de gravar.